Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos, e espero que estejam assistindo as aulas, eu desejo a todos boa aula. Pessoal, dando continuidade nessa parte especial dos crimes em espécies, nós vamos hoje falar do crime que está tipificado no artigo 159 do Código Penal, extorsão mediante sequestro. Esse dispositivo, a extorsão mediante sequestro e lei dos crimes hediondos, nós vamos verificar que a extorsão mediante sequestro, em todas as suas modalidades, ela é crime hediondo. E esse aí é onde extraído. É extraído do artigo 1º, inciso 4 da Lei 11.8072/90, que traz a seguinte redação. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, consumados ou tentados, e o inciso 4 diz que a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada do artigo 159, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O artigo 6 da Lei 8.072/90, da Lei dos Crimes Hediondos, ela elevou a pena privativa de liberdade de todas as formas da extorsão mediante sequestro. Mas a Lei 8.072/90, com seu propósito, até mesmo desesperado, de tratar com maior rigor os responsáveis pela extorsão mediante sequestro, ele incidiu em um grande equívoco ao deixar de combinar ao crime, em todas as suas variantes, a pena de multa. Este é um erro datado em 1990 e ainda não foi corrigido. Quanto à sua objetividade jurídica, nós vamos observar que a extorsão mediante sequestro ela é um crime complexo, pois o resultado da fusão de dois outros delitos, que é da extorsão do artigo 158 e o sequestro do artigo 148. E dessa forma, senhores, a lei penal, ela tutela dois bens jurídicos aqui, nesse contexto, a saber, o patrimônio e a liberdade individual. Nas figuras derivadas disciplinadas nos parágrafos 2º e no parágrafo 3º, o artigo 159 do Código Penal também protege, além dos bens jurídicos já indicados, a integridade física e a vida humana nesse contexto, pois há uma previsão das formas qualificadas pelo resultado lesão corporal, ou grave, ou até a morte. E nesse contexto, nós vamos verificar que trata-se de crime contra o patrimônio e não um crime contra a pessoa, pois a privação da liberdade, nesse contexto, e todas as suas consequências, que lesão corporal grave ou morte, funcionam como um meio de obtenção de uma vantagem como condição ou um preço de resgate. Ao passo que nós vamos dizer que o objeto material, é a pessoa, essa pessoa privada da sua liberdade, é aquela que é atingida em seu patrimônio. O núcleo do tipo é sequestrar, no sentido de privar essa liberdade da pessoa dessa locomoção por um tempo juridicamente relevante. Nós vamos verificar que o legislador ele não se referiu à privação da liberdade por meio do cárcere privado. E o crime não foi denominado de extorsão mediante sequestro ou cárcere privado nesse contexto. Em que pesem tais circunstâncias, não há dúvida que o artigo 159 do Código Penal deve ser interpretado extensivamente aqui. E é fundamental que seja um ser humano a vítima privada dessa liberdade. Nós vamos entender que é comum emprestar ao sequestro o sentido de que, para se concretizar, é obrigatório que seja a vítima mantida ou conduzida em um lugar ermo, desconhecido, longínquo, solitário e outros nesse contexto. É um requisito indispensável aqui, tá? Assim sendo, senhores, não há necessidade de remoção ou transporte da vítima para outro local. O crime
pode ocorrer no interior da sua própria residência, desde que dele se retire o direito de sair de lá quando quiser e para onde se desejar, ou seja, de movimentar-se ao seu livre-arbítrio. É interessante observarmos aqui que o artigo 159 do Código Penal não contém, como meios de execução da extorsão mediante sequestro, as elementares grave ameaça ou violência à pessoa. Eu até vou ler para os senhores, que é o artigo 159, é sequestrar pessoas com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. É óbvio que tais formas de agir estão implícitas no verbo sequestrar. Para a consecução desse estado de submissão à vontade do agente, não distingue aqui as leis, a lei, né, os meios de que este pode se valer. Pode agir por violência física, ameaça, fraude, com emprego de qualquer outro meio, álcool, narcóticos, e hipnose também. O que se requer é a idoneidade do meio empregado para segregar a pessoa. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum, tá? Quanto ao sujeito passivo, é também a pessoa que suporta essa lesão patrimonial, como também aquela privada da sua liberdade. Se a vítima for pessoa de menor de 18 anos ou maior de 60 anos de idade, o crime será qualificado conforme está elencado no artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. O elemento subjetivo é o dolo, não se admite a figura culposa, mas a lei não se contenta com o dolo. Ela reclama um especial fim de agir, esse elemento subjetivo específico, representado pela expressão com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Ausente essa finalidade específica por parte do sequestrador, ou seja, não se provando que ele pretendia, com a privação da liberdade da vítima aqui, obter alguma vantagem como condição ou preço desse resgate, o crime a ele imputado será o de sequestro ou de cárcere privado delineado no artigo 148 do Código Penal. O tipo penal aqui, senhores, reporta-se a qualquer vantagem. Damásio de Jesus, ele entende que a expressão qualquer vantagem diz respeito a qualquer vantagem mesmo, sendo irrelevante que seja devida ou indevida, econômica ou não econômica. Entretanto, esmagadora maioria dos penalistas aqui sustenta a necessidade de tratar de uma vantagem econômica ou uma vantagem indevida nesse contexto. Nesse diapasão, se a extorsão, mediante sequestro, ela ingressa no rol dos crimes contra o patrimônio, por estar no título 2 da parte especial do Código Penal, a vantagem buscada pelo sequestrador, ela tem que ser econômica e, sobretudo, indevida, já que não basta a ele fazer justiça pelas próprias mãos. Pois, em caso contrário, estaríamos aqui, diante de um crime contra a administração da justiça aqui nesse contexto. E além de econômica, nós vamos entender que essa vantagem ela deve também ser indevida. Na hipótese de vantagem devida, não estará caracterizado o delito de extorsão mediante sequestro, mas sim o crime de sequestro do artigo 148 do Código Penal e exercício arbitrário das próprias razões do artigo 345 do Código Penal, em concurso formal. O sujeito com uma só conduta pratica dois crimes, como informa Nelson Hungria nesse contexto. A vantagem econômica indevida, ela almeja pelo criminoso aqui, que serve como um fator de permuta para a liberdade da vítima. Na redação legal, ela funciona como uma condição ou um preço do resgate. Condição do resgate diz respeito a qualquer tipo de comportamento por parte do sujeito passivo idôneo a proporcionar uma vantagem econômica ao criminoso. De outro lado, o preço do resgate se relaciona à exigência de um valor em dinheiro ou em qualquer outra utilidade econômica.
Nesse caso, o ofendido ele paga alguma quantia em troca da liberdade do sequestrado. Exemplos, né, nós vamos entender. Ele entrega determinada quantia em pecúnia, tradição aí, né, de um automóvel ou outras formas aí. Uma última ressalva que eu vos faço é que se mostra também bem necessário, que é a intenção de dobrar essa vantagem com a condição ou preço do resgate. E não precisa anteceder essa privação da liberdade da vítima, podendo surgir posteriormente ao sequestro aqui no caso. A consumação, a extorsão mediante sequestro é um crime formal de consumação antecipada de resultado cortado, consuma-se automaticamente com a privação da liberdade da vítima, independente da obtenção de vantagem pelo agente. O juízo competente para o seu processo e julgamento, ao teor do artigo 70, caput do processo penal, é o do local em que ocorre o sequestro do ofendido, com o objetivo da obtenção da vantagem e não da entrega de eventual resgate. O propósito do criminoso era de utilizar essa privação da liberdade do ofendido como moeda de troca para conseguir alguma vantagem, mesmo com a condição ou preço do resgate, ainda que os sequestradores sequer consigam exigir o pagamento deste. A prova desta intenção, ela pode ser efetuada por diversos meios, da qual, como exemplo, a negociação entre o sequestrador e os parentes da vítima por telefone ou outro meio de comunicação. Se, todavia, efetivar o pagamento do resgate, o crime alcançará o seu exaurimento. E aqui, nesse contexto eu lembrei de um fato que venha bem a salutar, que foi ali no crime do sequestro em que houve em Mirante da Serra, né? Onde fala aqui, ó, o sequestrador e os parentes da vítima por telefone ou qualquer outro meio de comunicação. Ali os meios de comunicação eram único e exclusivamente os meios do WhatsApp que eles utilizavam, tá? Então já se vê essa outra forma e caracterizava bem assim o sequestro, tá certo? A privação da liberdade da vítima há de ser mantida por tempo juridicamente relevante, apto a demonstrar o que? O propósito do agente de tolher a sua liberdade de locomoção, inclusive que autoriza a incidência da qualificadora contida lá no artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. Cuida-se crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, a prisão em flagrante ela é possível a qualquer tempo, enquanto perdurar essa permanência. A prescrição ela tem como termo inicial a data que cessar a permanência lá nos termos do artigo 111, inciso 2 do Código Penal. Quanto à tentativa, ela também é possível, né? Basta que em face do caráter plurissubsistente do delito, permitindo aí o fracionamento intercrimes. Basta ficar provado que o sujeito ele desejava a privação da liberdade da vítima para posteriormente exigir alguma vantagem com condição ou preço do resgate, como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A ação penal ela é pública e incondicionada em todas as espécies de extorsão mediante sequestro, né? E quanto a uma classificação doutrinária, nós vamos entender que é um crime comum, formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada. A consumação se dá com a privação da liberdade, é um crime permanente, em regra é plurissubsistente, de dano e unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual aqui, tá certo? Ficamos aqui nesse primeiro bloco. No segundo bloco, falaremos sobre as figuras qualificadas, tá? E aí entraremos em todas as figuras nas suas modalidades aí, tá? Das figuras qualificadas. Até o segundo bloco aí.